Anderson, me diga o que Al Gore, Barack Obama, Quentin Tarantino, Stephen Hawking, Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Bill Gates e Ayrton Senna têm em comum? Voa na velocidade da luz? Vida longa e próspera. Oi, gente! E aí, galerinha do bem? Hoje nós vamos falar de Star Trek. Primeiro porque em 8 de setembro de 1966 foi ao ar o primeiro episódio de Star Trek, o original. Meio século. Isso é que merece parabéns, viu? E agora, dia 1º de setembro, vai lançar o Star Trek Sem Fronteiras. Que eu, com orgulho, fui para São Paulo na cabine de imprensa assistir e escrevi já a crítica para vocês lá no blog Favoritos. Tá aqui o link. Eu só fui, tá? Ele não, por isso que ele me olhou desse jeito. Por inveja. Tá aqui o link, vão lá conferir a crítica do filme, beleza? Mas agora a gente não vai falar do filme propriamente dito, a gente vai falar de todo o universo Star Trek. E pra começar, mostrar pra vocês, ó, que meus dedos abrem tudo, tá? E eu consigo fazer a saudação bonitinho, tá? Meu marido também, olha, pode ver. Por que estamos falando isso, amor? O seu queridinho, o seu amor, o seu love, seu crush, Zachary Quinto, ele teve que passar cola nos dedos pra poder fazer a saudação vulcana. Já que ele é o Spock agora dos novos filmes. Esse aqui. Ok, o cara é muito bom, o cara é um excelente ator, mas não consegue fazer isso. Bullying à parte. Eu consigo. Zachary, você mora no meu heart, tá? Então vamos falar algumas curiosidades de Star Trek. Universo. A fronteira final. Indo onde nenhum outro homem jamais esteve. Galerinha, isso é verdade. Vamos lembrar que com o passar dos anos, muita coisa mudou. Uma delas foi justamente ter adaptado esse finalzinho onde nenhum homem jamais esteve para onde ninguém jamais esteve, justamente por causa de movimentos de empoderamento feminino, entre outras coisas. Então, já que estamos nessa onda do empoderamento feminino, gostaria de falar que em 1968, em Star Trek, aconteceu o primeiro beijo interracial entre a Tenente Uhura e o Capitão Kirk. E parar pra pensar que há 50 anos atrás isso foi um polêmico. Olha como estamos evoluindo, infelizmente não tão rápido como gostaríamos, né? Mas que bom que hoje, né? E meus parabéns pela quebra de tabu. Exatamente. Que, aliás, o próprio elenco de Star Trek já quebrou muitos tabus. Afinal, você tinha japonês, você tinha russo, que inclusive a gente tava ali em primórdios da Guerra Fria, final pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, e ainda assim eles colocaram um russo no elenco do filme, né? Então você tem negro, japonês, asiático, russo, enfim, eles mostrando justamente essa diversidade étnica, que é hoje mesmo, e sempre para não haver diferenças realmente, porque não tinha. Perfeito. A diferença deles, inclusive depois mais tarde colocaram alienígenas, se for considerar nós temos o Spock como vulcano. Meio vulcano, meio humano. Meio vulcano, mas enfim. E o que diferenciava eles, na verdade, eram as cores dos uniformes. Primeiro dourado, que era comando, navegação e armas. Vermelho. Engenharia, segurança e serviços. E azul. Medicina e ciência. Era a única diferença que tinha entre eles. Justamente para eles se organizarem, para ver onde quem tava o que. Bacana. Uma curiosidade muito interessante.
Hoje, se você considerar em termos de série, qualquer coisa com menos de 5 temporadas é considerado não ruim, mas falho, que faltou alguma coisa, que não é tão bom. Star Trek... Fracasso, basicamente. Star Trek, no final da primeira temporada, eles já estavam pensando em cancelar. Foi a comoção dos fãs, mandando cartas, ligando, que fez com que eles resolvessem continuar a série. Mas mesmo assim, a série original só teve 3 temporadas. Só 3? Dá pra acreditar nisso? E é esse fenômeno mundial. E o fenômeno é tão grande que Tracker, que são os fãs de Star Trek, eles são os únicos fãs que são catalogados no dicionário. No dicionário Oxford, pois é, no dicionário Oxford você tem lá o termo Tracker, que significa fã de Star Trek. E incrível isso, só Tracker tem. Uma coisa importante. Existiram outras fases do Star Trek? Sim, existiram. The Next Generation, que foi gravado 21 anos depois da primeira temporada. Que também tem personagens icônicos como... Charlie Xavier, Patrick Stewart. Exato, que é o Picard. Jean-Luc Picard. Mó capitão do caramba. Pois é. Você tem também... outra coisa, desculpa, né? A questão de tempo. Ele foi gravado 21 anos depois, mas o The Next Generation passa 70 anos após o final da primeira expedição de Star Trek. No caso, The Original Series. Tá? E aí também a gente começa a aprender mais sobre os vulcanos em si também, que são que é a raça do Spock. Que é a raça do Spock. Que aí a gente, na série original mesmo, a gente já sabe que eles são mais dotados de lógica do que os humanos, que eles não ligam muito para os sentimentos, eles fazem tudo na base do raciocínio. E o Spock, por ser mestiço, ele... É sempre a parte humana que detona tudo, é incrível isso. Detalhe, é eles que falam, inclusive, uma icônica frase dos vulcanos é: o bem de muitos supera o bem de um. Exato, essa é uma frase que todo tracker conhece do Spock. Pois é. Inclusive já usado para fazer chantagem emocional em Sheldon em Big Bang Theory. Mas isso é uma outra série que a gente pode falar mais pra frente, tá? Exato. Uma outra situação também, vamos lembrar que você não tem somente vulcanos como alienígenas, você também tem os Klingons, que na série original eles são os adversários, eu não diria nem inimigos, mas são os adversários dos humanos. Exatamente, tanto é que não são inimigos que depois eles trabalham juntos. Sim, a única diferença é que no caso os Klingons eles são uma raça guerreira. Tanto que existe até hoje em dia um dicionário Klingon para as pessoas que querem estudar um pouco da cultura e da língua Klingon. Inclusive os trackers. Os crackers. Inclusive os trackers mais fervorosos sabem falar Klingon. Não é nosso caso. Não é nosso caso. Admiro quem saiba. Tanto é que eu não sei élfico, eu não sei Klingon, eu não sei que é mais as línguas que tem por aí. Olha, tem língua pra caramba. Pra caramba. Não sei a língua do Senhor dos Anéis. A gente sabe a língua comum, português, tá? Bonitinho. Tá? Arranha um inglesinho aí. Acho que já tá bom, né? Mas pelo menos a gente sabe falar português, né? Eu acho que tem muita gente aí que podia aprender pelo menos essa parte. Pois é. Uma curiosidade legal também, que a gente falou no empoderamento feminino, a Michelle Nichols, que foi a intérprete da Uhura, que deu o beijo no Capitão Kirk, ela pensou em desistir logo no começo, depois da primeira temporada, justamente por causa da baixa, das discussões que houveram. Foi um grande nome, Martin Luther King, para quem quiser procurar, quiser saber quem é o cara, que convenceu a Michelle Nichols a continuar como a Tenente Uhura na segunda e terceira temporada. Meu, e acho que foi muito importante, tanto para
na época, principalmente para os negros e as negras, como para as mulheres de uma forma geral. Justamente porque ela era uma mulher de poder, ela mandava na bagaça ali, sim, quando precisasse, ela pegava, ela combatia, ela fazia tudo que qualquer outro dos homens. E isso para a época foi muito importante, foi muito marcante. E, inclusive, eu acho que Star Trek foi a vanguarda de tudo isso. Foi ele que acabou abrindo muitos caminhos para o que a gente tem hoje. Essa diversificação, essa igualdade entre gêneros, entre raças, se é que dá para falar de raça, a não ser raça humana, mas essa é a minha humilde opinião. Para mim, humanos são humanos independente do... Eles mostraram o que é o correto, o que deveria ser, somos todos iguais, independente de qual país, de qual mundo, de qual galáxia você veio. Se você está em paz, se você quer aprender, eu acho que nada mais justo de eu ensinar e aprender com você. Perfeito isso, achei lindo e é uma coisa que fica com todos os trackers aí de coração pra gente. Então, para colocar em números os legados de Star Trek, nós temos 726 episódios separados em 6 séries de televisão. Além dos 9 filmes, porque eu tô falando 9, porque aí agora eu vou contar os outros 3 dessa nova geração, posso dizer assim, não fazendo referência ao Next Generation, ok? Mas esse aqui, que agora tem esses novos personagens, que eles estão recriando basicamente para os novos fãs e para os antigos fãs a história do original. Por que eles estão recriando? Porque eles fizeram mudanças. É como que o próprio filme explica, isso eu achei muito genial, muito bacana, que é uma realidade alternativa. Eles estão respeitando que existiu a série original, eles estão respeitando a história, só que eles criaram esse novo universo como uma realidade alternativa que, como teria sido se algumas coisas na série original tivessem mudado. Se tivessem acontecido diferente. Acontecido diferente, exatamente. Tanto é que a personalidade do Spock continua bem parecida, a personalidade do Kirk continua bem parecida, não igual. Por que não igual? Porque como existem... Algumas coisas aconteceram diferentes. Uma delas, para quem já assistiu o primeiro filme, sabe que o pai dele se sacrificou no primeiro filme desta geração, diferente do que aconteceu com o pai do William Shatner, do Capitão Kirk daquela geração. Exato. Que ele foi um herói e não precisou se sacrificar. Isso é bacana. Outra coisa que eu achei muito, muito, muito bacana, que foi no filme 2, né, que o anterior a esse, que é o que o Kubremba faz o vilão. Tem uma cena... Perceberam a minha cara de ciúmes, né? Tem uma cena em que o capitão tá quase morrendo, e aí ele conversa com o Spock. Essa cena faz uma referência direta a uma cena do seriado da série original. Só que invertido. Na série original, quem tá quase morrendo é o Spock. E nesse aqui não, eles inverteram. Então, isso pra quem assistiu a série original é muito legal. E pra quem não assistiu, também entende perfeitamente o filme. Começa tudo de novo, dá aquele restart bacana, com referências fantásticas. Tanto é que nos 2 primeiros filmes, o Nimoy apareceu, né? E nesse aqui ele é homenageado, uma homenagem muito bonita que... Esse é um cara que vai deixar muita saudade aí pra gente. Exatamente. Então, gente, vida longa e próspera, que venham mais 50 anos de Star Trek, com novos filmes, novas franquias, novos seriados, novos brinquedos, quer dizer, novos livros. Eu vou ficar pobre desse jeito. Tô ferrado. Mais vida longa e próspera a todos nós. Vida longa e próspera. Um beijo e até a próxima. Falou, galerinha do bem.